gente vai falar, Mauro César Pereira, do Flamengo. O Flamengo que ameaçou uma crise, ficou aí 10 dias sem jogos. Cheio, é aquilo que a gente fala de semana cheia, pra treinar, pra ganhar condicionamento físico. Quando volta, vem aquele papelão que você mesmo descreveu, definiu aqui como vexame contra o Red Bull Bragantino, que foi uma das piores atuações do Flamengo nos últimos anos. Um baile do Bragantino que poderia ser mais do que 4-0. Foi pouco, o Matheus Cunha ainda agarrou bem. Aí veio uma atuação ruim contra o Santos, mas ganhou. E agora, Mauro, uma atuação boa contra o Alcas, eu não digo excelente porque é o Alcas, e uma boa atuação também contra o Fortaleza. De coincidência, Bruno Henrique não foi titular no último, mas entrou, mais uma vez jogando bem. Eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Bruno Henrique, eu acho ele dessa geração o principal. É o cara que eu sempre falei, cara, tá difícil, Bruno Henrique pega, vem uma jogada de profundidade, ou dá assistência, ou finaliza. Diz muito essa volta do Bruno Henrique pro momento do Flamengo. O que você pensa? E o Arrascaeta voltando a jogar, né? Ele até falou depois do jogo, recuperando a melhor forma física. O Flamengo, a partir de agora, Mauro, o torcedor pode, pelo que você vê dos jogos, taticamente, esperar um Flamengo como estava acostumado a ver em 2019, o Flamengo jogando bonito com esse Sampaoli, ou é muito cedo para falar? Porque o momento agora é positivo, né? Cedo sempre é, né? A não ser depois de uma sequência grande de jogos, de bons jogos. Eu acho que o Bruno Henrique ele tem um impacto, assim, um impacto para ele e um impacto para o time, dando opções que ele oferece que outros não têm a mesma característica. E pelo tamanho que ele tem no clube, a história que ele tem. Não acho que seja a presença dele que mude o comportamento do Arrascaeta. Mudou do Arrascaeta porque está treinando, está sendo cobrado, foi questionado. Aliás, tem gente que não entende isso. Quando se questiona o Arrascaeta, quando ele está mal, não significa que está dizendo que ele não serve, que tem que ir embora. Não, está se questionando porque está jogando pouco, mal preparado fisicamente e jogando mal. Sábado ele correu mais, fez 4 desarmes no sábado, jogou muito bem, deu assistência, fez gol. E quando saiu, claramente não saiu de andador, que estava exausto. Não, ele saiu porque faltavam 15, 14 minutos. O técnico falou, vou guardar esse cara um pouquinho, põe um cara descansado, pensando em minutagem, mas se fosse preciso, claramente ele tinha condições de seguir em campo. Então, me parece que essa sequência de treinamentos e tudo, os questionamentos ao comportamento e escolha de jogos, tiveram um certo impacto. O Gabriel mesmo também roubou bola, fez o gol, estava jogando com muita exposição, até que se machucou, aí saiu para tentar o Pedro jogou bem. E o Davi Luiz foi espetacular, foi a melhor atuação dele desde que voltou ao futebol brasileiro. Ele não perdeu nenhuma disputa, ganhou por cima, por baixo, coberturas, jogadas de velocidade, interceptações. Foi uma atuação incrível do Davi Luiz. Fiquei impressionado como ele jogou bem. Ele entrou no lugar do Léo Pereira no primeiro tempo. Ele não perdeu nenhuma bola. Que ele é um zagueiro acima da média do futebol brasileiro, ele sabe. Agora é um jogador já veterano e tinha cometendo muitos erros, ou atuações muito comuns. Mas foi muito bem ele. E depois teve a discussão, né? Que ontem os colegas do site GE revelaram a discussão do Gabigol com o Marcos Braz por conta do gramado. O Gabigol atribuindo ao gramado essa contusão. O gramado do Maracanã de fato muito ruim. E aí teria reclamado o dirigente, os dois teriam batido boca. Eu acho que isso vai acabar ficando por isso mesmo. Vamos fazer as pazes, vai ficar tudo bem. Não acho que o Marcos Braz vai levar adiante, nem o Gabigol vai levar adiante. E tem razão o Gabigol, né, Mauro? Só acho que ele devia reclamar com o Landim, que é o presidente do clube. Porque isso tudo é reflexo desse acordo que o Flamengo tem no Maracanã com o Fluminense, que os dois compartilham, o Vasco pode jogar e o Flamengo não se posiciona. De vez em quando solta algum auê sobre estádio, mas não define nada, fica nessa lenga-lenga, o edital não se resolve. Né? Se você pegar, o Maracanã já recebeu mais de 40 jogos esse ano, gente. A maioria dos estádios do Brasil não receberam nem 20. O Maracanã tem mais de 40. Não vai ficar bom nunca. Sempre vai ser um gramado complicado. Tem o Flamengo, tem o Fluminense, não tem o Vasco está enterrado lá embaixo agora punido, então ele não tem jogo maracanável, como eles chamam. Agora, o jogo maracanável, se o Vasco tivesse uma situação que pudesse ter público e um público numeroso, aí o Vasco ia entrar na justiça e jogaria também no Maracanã. Então, quando eu falo, o estádio do Corinthians, o gramado é ótimo, teve jogo ontem de manhã, sabe quando vai ter jogo de novo? Tem que pesquisar aí, porque agora vai jogar fora de casa, o gramado está bonitinho, sendo tratado, e o Maracanã, o couro está comendo, tem jogo toda hora. É muito jogo, então o gramado não aguenta. Mas antigamente tinha. Os gramados do passado eram péssimos. Você acha que o gramado do Maracanã, nos anos 70, quando jogavam no estádio Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco e América, tinha rodada dupla. Os gramados eram duros, eram ruins. Pode perguntar qualquer jogador daquela época.
O futebol mudou. Como é que eram os gramados da Inglaterra nessa época? Eram cheios de lama, hoje são impecáveis. O futebol melhorou a qualidade dos campos, não só do Brasil, lá fora antes e depois aqui. E aí tem uma questão também, punho sintético, né? Ontem o Botafogo teve mais jogador machucado no gramado sintético, Rafael. Antes teve o Marçal. O São Paulo já teve 5 jogadores lesionados esse ano em gramado sintético. O sintético eu falei aqui. 4 no Allianz Parque. Todo médico fala que é ruim. 4 no Allianz Parque e 1 no Engenhão. São Paulo teve 5 machucados no gramado sintético. Então é uma discussão, eu não estou dizendo que o sintético machuca, eu não tenho condições de falar isso. Estou dando uma informação, isso é um dado concreto. Então, eu já falei, então, ortopedista. Exato. Então o médico pode falar sobre isso. Eu sou jornalista, não me atrevo a ficar fazendo... Eu estou dando informação. Então soluciona o gramado sintético? Não sei, talvez não. Então você tenha outro tipo de problema. Isso, eu estou dizendo isso por conta da razão da reclamação do Gabriel. Talvez isso pudesse sofrer uma outra lesão no sintético. Esse é um problema que o Flamengo só vai resolver quando ele tiver um estádio dele que ele possa jogar. Seja ele comprando o Maracanã, sei lá, se o Estado do dia poderá vender, pagando o valor justo, ou ele erguendo seu estádio. Então acho que a reclamação do Gabriel tinha que ser, não com o Braz. Com o Braz pode até falar, ele não veja. É com o Landim, vai no presidente. Vai no presidente, machuquei, ó. Quando que a gente vai ter um gramado que realmente seja bom e resolver esse problema? Porque se fica a discussão, a solução... Não tem como resolver isso? Isso, eu acho que não tem. Eu acho que não. Porque você tem o Fluminense jogando e já está no consórcio. Pois é, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem saída. Então a gente vai ficar discutindo a mesma coisa eternamente. Porque o gramado melhora, piora, melhora, piora. Aí para um pouco, dá uma melhorada. Quando o Flamengo foi jogar agora, contra o Alcas, o Fluminense já tinha feito 2 jogos, né? No Maracanã. No fim de semana passado e na terça-feira. Pela Libertadores e pelo Campeonato. E ainda fez uma volta redonda. Contra o Atlético Mineiro, que ali não estava pronto ainda. Senão o Fluminense teria feito 3 jogos. Então o Flamengo, quando pega o gramado reformado, já teve jogo lá, antes. Então não tem muita saída. Eu acho que o Gabigol tem toda a razão de reclamar. Só acho que ele deveria falar com o Landim. Já deu uma briga com o Brasil? Vai do Landim. Ele tem tamanho para isso. Manda um zap pro presidente, liga, presidente, eu estou machucado, quando você vai resolver esse negócio? Não é capitão do time? Vai no presidente do clube. Reclama, sabe, até para... Reclama publicamente. Porque a única resolução é Flamengo e Fluminense jogarem fora do Maracanã por um tempo. Mas não adianta, né? Aí você perde dinheiro, você vai jogar onde? Volta redonda para 15 mil pessoas. 64 mil pessoas. Brasília, sábado. né? Às vezes. Brasília. Prejudica o Brasília. time, Aí você tem outro tipo de ambiente, outra atmosfera, tem viagem. Aí também tem que ver como é que está o gramado lá, que muitas vezes não está bom, não sei como é que está nesse momento, mas vira e mexe o gramado lá não está legal. Teve vários problemas também. Então, como é que resolve isso? Não tem uma solução. Solução só de longo prazo. O clube tem que ter o estádio dele.